que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa tarde! Segundamos como? Em excelente companhia com você, com a Bia. Sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso Além da Saúde Podcast, aqui pelos estúdios da Is Rádio Podcast. Se você ainda não segue os canais, já providencie isso agora para não perder nada, não só do Além da Saúde, como de toda a programação aqui da Is Rádio Podcast, que é feita com todo amor e com todo carinho para você. E sim, compartilhe, curta, porque tudo isso nos impulsiona, faz com que a gente alcance mais pessoas, com que mais pessoas saibam do nosso trabalho, conheçam também a nossa programação e assim a gente continua fazendo esse trabalho que é feito com todo carinho, com todo amor e com muito respeito a você, principalmente a informação de qualidade, tá bom? Então siga os canais do YouTube, Is Rádio Podcast, Fabiana Fatoretto, tem também pelo Facebook, se você prefere assistir pelo Facebook, estamos ao vivo nas duas plataformas, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Então você pode compartilhar e pode também curtir, que isso nos ajuda bastante. E compartilhando, mais pessoas vão saber que nós estamos aqui e é claro, a tecnologia tem isso a nosso favor, né? Não precisa acompanhar ao vivo, estamos ao vivo. Agradeço demais a todos que podem estar aqui junto com a gente nesse momento. Mas se você não conseguir assistir ao vivo, fica registrado, fica arquivado, tanto no YouTube quanto no Facebook. Assim você pode ouvir, pode assistir da onde e quando você quiser e puder. Essa tecnologia realmente é maravilhosa. E hoje nós estamos no nosso episódio de número 28. Vamos falar sobre a saúde da sua casa começa com você. Um olhar da medicina do ambiente na saúde do seu morador. Vocês já ouviram esse termo, medicina do ambiente? Eu acho isso tão interessante e a gente vai discorrer sobre isso e sobre outros aspectos super importantes da nossa casa. Já que estamos rumo ao fim do ano e muita gente no fim do ano começa realmente a querer organizar, deixar a casa não é mais limpa, renovar as energias, doar muitas coisas que você não usa mais de dentro do teu armário. Será que isso traz algum significado para a nossa vida? Será que isso realmente ajuda na questão da energia, não só da casa, como da nossa saúde também? E você já parou para pensar que a nossa casa também tem saúde? A gente acha que é um ser inanimado, né? Parede, telhado, móveis. Mas a casa, ela vai vibrar a nossa vibração. E é isso que ela, que é expert no assunto, vai falar com a gente. Beatriz Ribeiro, terapeuta naturopata, consultora em medicina do ambiente e ainda facilitadora em constelação familiar sistêmica. Que prazer enorme tê-la aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Uma boa tarde, Bia. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal do estúdio. Eu nem preciso dizer, né? A minha alegria de reencontrar você no novo ambiente, numa nova casa, que como eu já disse para você entrando aqui, tá linda, tá harmoniosa. E vindo de você é realmente um elogio imenso, enorme pra gente. Obrigada, Fabi. E vamos passar um pouquinho do que eu conheço, do que eu estudo pro pessoal de casa, né? Para poder aplicar de forma prática nesse final de ano. Eu acho isso importante. E nós estamos ao vivo e quem tá com a gente tem o chat, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Se vocês, durante o nosso bate-papo, tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma questão específica, manda aqui pra gente. Vou estar aqui de olho e juro que eu vou tentar, não é fazer a sua pergunta pra nossa convidada, pra gente poder responder. Porque, como eu sempre digo, muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando, todo mundo sai aprendendo nessa questão. Tá? E eu quero também deixar o @ da Bia, para você já seguir, para você acompanhar. Ela faz postagens. Não tô puxando o saco, não, gente. É que o trabalho dela realmente é feito
igual a gente, a sintonia de amor, de carinho e dedicação, é o que ela faz. E ela passa isso um pouquinho no Instagram, que é o @soma_, _ que é aquele tracinho embaixo, corpo e mente em harmonia, tudo junto. Soma, _ corpo e mente em harmonia. Esse é o @ da Bia. Você segue, não é? E compartilha. Tá aparecendo. Tá? Ó, aparecendo aqui no rodapé. Olha que delícia! O Wesley casca o bico. É o nosso técnico. Eu falando, ele já vai lá digitar. Isso que é sintonia, tá vendo, gente? Pra vocês poderem acompanhar. E eu falo que a gente consome muita coisa na internet e às vezes a gente realmente acaba perdendo o nosso tempo de forma não tão proveitosa, digamos assim, porque o nosso tempo eu acho que é o nosso presente mais precioso. Então, gaste-o de uma maneira que ele possa te trazer alguma coisa em retorno. Então, consumindo coisas boas, passando coisas boas para as pessoas, eu acho que isso faz toda a diferença, tá? E falando em coisas boas, já fez o seu exercício hoje? Já movimentou o seu corpinho? Eu já venho falando aqui há semanas, há meses, que o nosso corpinho não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para se movimentar. E eu sou exemplo, que eu não consigo fazer as coisas sozinha. Eu preciso de gente ali me cutucando. Vai, que você consegue. Vai, que vai dar certo. Porque a nossa mente é a nossa melhor amiga e a nossa pior inimiga. Então, quando você se envolve de pessoas que querem, não é, o teu bem e que estão ali trabalhando para você se movimentar da forma adequada, eu estou falando da Academia Focus Esportes Clube, você vai conseguir chegar no seu objetivo com mais facilidade, porque você está num ambiente propício para que isso aconteça, com pessoas que estão torcendo por você, para que você alcance esses objetivos também. Por isso que eu falo que eu admiro quem faz exercício em casa. Eu não sirvo, eu preciso de um ambiente específico para isso e preciso de pessoas que entendam, não é, do exercício para poderem me dar toda essa base, todo esse encaminhamento. E a Academia Focus Esportes Clube tem isso, tá? Rua Tenente Belisário 367 no centro, em Limeira. Segue também o @ da academia, que é @Focus Esportes Clube, porque eles têm um trabalho lindo de divulgação, mas também com muitas dicas para você mudar harmonicamente o seu dia a dia, um passo de cada vez. Assim, todo mundo vai sair ganhando. Eu tenho certeza disso, tá bom? Hoje, Beatriz Ribeiro, como eu já disse, terapeuta naturopata, consultora em medicina do ambiente, facilitadora em constelação familiar sistêmica, é a nossa convidada e vai falar com a gente sobre a saúde da sua casa começa com você. Um olhar da medicina do ambiente na saúde de seu morador. E como eu disse já no início aqui do nosso podcast, já tem um tempo que a gente vem escutando esse termo medicina do ambiente. Eu gostaria, Bia, que você começasse por aí. O que significa, né, o que é esse termo medicina do ambiente e quais são as ferramentas que fazem parte dessa técnica? Ótimo, Fabi. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar, você falou do seu corpo, de exercício físico, o quanto isso movimenta as nossas células, o nosso organismo. A nossa casa também é esse organismo vivo, apesar de não parecer, como bem você colocou também. A medicina do ambiente, ela busca justamente esse equilíbrio no nosso ambiente, seja de trabalho ou seja no ambiente doméstico. E isso a gente consegue utilizando de algumas ferramentas, como a geobiologia, que eu vou explicar, como o paisagismo, as plantas no ambiente. A gente vê que as plantas trazem vida para um ambiente, a cromoterapia, as cores, o feng shui, que normalmente é chamado de Feng Shui, né? Também são ferramentas que nós utilizamos na medicina do ambiente para equilibrar energeticamente a nossa casa. Agora, tem como você falar pra gente dessas ferramentas, pra gente poder entender, não é? E traçar um caminho para que você possa também, não é? Nossa audiência possa acompanhar tudo isso, porque para muita gente é novidade. E esse termo medicina do ambiente, eu acho que ele veio realmente para fechar um ciclo, para que as pessoas possam realmente levar a sério essa questão que você colocou, que a casa, apesar de não parecer, ela sim tem vibração, tem energia, tem vida. Sem dúvida. Eu quero partir lá de trás dos nômades, que quando eles iam levar
as suas vacas, os seus cavalos para pastar, geralmente eles escolhiam como lugar para montar a tenda, Fabi. Era um lugar onde o cavalo ou a vaca parava para pastar. Por que isso? Porque geralmente alguns animais mostram pra gente um ambiente adequado pra gente ficar. Olha que interessante isso. Pois é, né? Somente alguns animais. Depois eu vou citar 3 animaizinhos que geralmente ficam num local da casa onde é considerado não saudável para o ser humano. Para aquele bichinho mas para nós seres humanos não. Então, vou citar um cientista e médico alemão chamado Ernest Hartmann. E o Ernest Hartmann, ele falava que ele queria entender por que muitos pacientes dele adoeciam se não tinham no histórico genético predisposição para tanto. E Ernest Hartmann, lá no início do século passado, começou a ir na casa dos pacientes para tentar entender o ambiente. Com isso, ele e o irmão, utilizando de algumas ferramentas, como o galvanômetro, como o dual road, ele conseguia encontrar energias eletromagnéticas onde as pessoas passavam a maior parte do tempo. Então, eu citei a geobiologia. A geobiologia é justamente o estudo do eletromagnetismo natural do planeta Terra, que geralmente vem do magma da Terra. Do centro mesmo, né? Do centro da Terra, e ele acaba envolvendo todo o planeta. Quando há cruzamento dessas energias, que a gente fala ponto-estrela, quando há o cruzamento de 2 energias Hartmann, por exemplo, e a nossa cama está nesse local, ou a nossa mesa está nesse local, o morador começa a adoecer, Fabi. Olha só. Ele começa a adoecer. Outra energia que também nós temos natural na Terra são os veios de água. Nós temos as energias naturais e as artificiais. As artificiais são as antenas, tudo aquilo que o homem cria, né? Esse estúdio que tem bastante energia eletromagnética, mas também temos o eletromagnetismo natural do planeta Terra. Então, aonde há o cruzamento, existe um adoecimento desse morador. Veios de água também. Nós temos rios que passam, ou mesmo as energias naturais da Terra, como energias telúricas, que a gente fala, algum solo contaminado, também vai causar problemas nos seus moradores. Então, eu sempre digo que quando a gente começa a se conectar conosco mesmo, com o nosso organismo, a gente começa a perceber que tipo de ambiente é mais pesado ou não para a gente, Fabi. E uma coisa que eu queria trazer é que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, lá no ano de 1982, identificou nos ambientes laborais, Fabi, a chamada síndrome do edifício doente. O que é a síndrome do edifício doente? É uma síndrome que acomete os trabalhadores de determinado local pelo fato de um ar-condicionado não ser limpo adequadamente, de um ambiente ser fechado e não haver troca de ar naquele ambiente. Então, o adoecimento, isso veio com a Revolução Industrial, inclusive, com o adoecimento dessas pessoas, a OMS levantou a lebre e falou, puxa, temos que tomar conta dos ambientes laborais. Então, você também, dentro da empresa onde você trabalha, você pode observar, eu fico demais no escuro? Ou eu saio para tomar sol de vez em quando? Aqui mesmo, os meninos do estúdio, né? O ideal seria levantar de vez em quando e tomar um solzinho, um ar, para depois voltar. Porque é uma forma de renovação, inclusive, do ar que é absorvido. E pegando o gancho nisso que você está falando, Bia, conversando com várias especialidades médicas, eles até falam, não é? Quando você trabalha... Hoje, a maioria das pessoas trabalha, às vezes, sentada, olhando o computador, olhando o celular. Então, é legal você sair, você se movimentar, você esticar, mudar de posição. E, além disso, mudar também a posição do seu olhar, porque você está olhando sempre para perto. Então, olhar para o horizonte, olhar para o céu, olhar para longe, piscar várias vezes. Porque quando a gente está numa tela, a gente diminui até o número de piscadas. Então, o olho ele fica mais seco. Aí as pessoas falam, nossa, meu olho está irritado, está ardendo. Por quê? Falta lubrificação. Porque você não pisca às vezes a quantidade de vezes que você precisa quando você está concentrado numa tela, né? Então tem um monte de coisas que vai acarretando que um simples sair do seu lugar,
respirar, olhar para fora, dar uma alongada, já faz toda a diferença. E parece que, mas é tão bobo. E esse gesto, que parece ser bobo, faz toda a diferença no cotidiano, né? No dia a dia. Após pandemia, eu conversei com 2 oftalmologistas e eles falaram das doenças oculares que passaram a acometer todos nós por conta justamente do celular. Sim. De ficarmos demais no computador ou nas telas. E você falou bem, essa proximidade com a tela vai deixando o nosso olho, entre aspas, preguiçoso também, além de ressecado, como você colocou, Fabi. E fora a nossa postura, que a gente acaba entortando, porque você nunca coloca o celular aqui, você coloca o celular para baixo, então começa a tensionar toda a parte da cervical, dos ombros, do trapézio, e as pessoas chegam no final do dia, parece que estão levando 1 tonelada nas costas, e na verdade são pequenos ajustes que a gente tem que ver no nosso dia a dia, que isso vai com certeza fazer diferença, né? A longo prazo principalmente. Inclusive na nossa casa. É tão importante isso que você está falando, porque as pessoas se isolaram dentro da própria casa. Sim. Muitas vezes um filho vai para o quarto, o marido vai para a televisão, a esposa também está no quarto, então até separou a televisão, um assiste em cada ambiente. Há um isolamento dentro do próprio ambiente doméstico. Então é importante a gente observar o que a gente está plantando, entre aspas, dentro da nossa própria casa. Lembrando que a nossa casa, ela vibra. Nossos pensamentos vibram. Tudo nesse planeta, gente, tem energia. Uhum. Tudo tem energia. Energia eletromagnética. É isso que mantém a homeostase, o equilíbrio do nosso organismo, inclusive. E vibrando, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes dentro da casa também. Porque paredes, como elas são porosas, elas vão guardando memórias também. Quem aqui nunca foi em algum ambiente onde é pesado, um ambiente onde não dá para ficar, ou você quer ir embora rapidinho, porque realmente a energia não bateu, não é isso que a gente fala? A energia não bate. Exatamente. Eu acho que tem um monte de gente já sabendo exatamente o lugar que foi e sentiu isso. Pois é, já em outros ambientes, quem nunca entrou em algum local e falou, nossa, nunca mais saiu daqui, porque aqui é tão bom, que a energia bate, né? Então, isso é tão bonito porque são frequências. O que eu estou utilizando ou o que eu estou vibrando como frequência no meu organismo e no meu ambiente doméstico de trabalho. Agora, Bia, por que a saúde da casa começa pelo morador dessa casa? A gente está falando exatamente sobre isso. Então, se existe um morador que ele já está doente, entre aspas, e o que eu estou chamando de doença aqui, né? A doença não é só o desequilíbrio no próprio organismo, mas a gente também pode falar que ela começa no nosso psíquico, né? Ela começa nas nossas atitudes. Então, se eu estou bem, eu brinco, né, com a terapia em dia. Ótimo. Se eu estou com a terapia em dia, com certeza eu vou chegar no meu ambiente doméstico e eu vou começar a abrir janela, eu vou começar a querer luz, eu vou começar a cozinhar um cheirinho gostoso, ou não, comprar, mas realmente ter uma casa harmoniosa, com plantas, né, com seres vivos dentro dessa casa, que não precisa ser um pet, mas que pode ser uma planta para chamar de sua. Então, tudo isso que a gente vai vibrando, a casa vai absorvendo também, Fabi. É possível aplicar essas técnicas, né, essas ideias que você está dando pra gente em qualquer ambiente? Seja casa, escritório, empresa, comércio. Porque muitas vezes, com essa rotina frenética que a gente acaba passando mais tempo no trabalho do que dentro da própria casa. Mas não que a gente vai esquecer da nossa casa, de cuidar do nosso cantinho, jamais. Mas como a gente passa muito tempo fora de casa, o que fazer, né? A gente pode usar, né, todas essas técnicas também nesses ambientes, empresa, trabalho, enfim. O mundo ideal seria que o proprietário da empresa já aplicasse isso para o seu colaborador, né? Mas no mundo não ideal, a gente pode fazer a autoaplicação no nosso ambiente, na nossa mesa. A Fabi mesmo falou sobre o se levantar, sobre a ergonomia
da cadeira onde eu estou, levantar, esticar, sair para tomar um solzinho no ambiente de trabalho. Deixar a sua mesa arrumadinha. Gavetas arrumadas. Gente, as gavetas são o nosso cérebro. Ah, você tá brincando. Tem gente que já pensou assim, lascou. Né? Tem gente dentro do estúdio já se... Todo assim, ó, meu Deus, a gaveta é o nosso cérebro. Onde está o nosso cérebro, então? Como está o nosso cérebro, né, Bia? Como está o nosso cérebro, porque é uma gaveta. E eu até entendo, porque nesse mundo onde o tempo parece que está curto, é um tempo onde está sendo atropelado, a Fabi falou muito bem, às vezes com conteúdos que não precisam entrar no nosso cérebro, acaba acumulando. E aí a sua gaveta provavelmente esteja um pouco bagunçada. Medicamento, junto com caneta, junto com maquiagem, e a gente vai lotando a nossa gaveta. E pior, tudo bem que a gaveta está desarrumada, é eu deixar isso continuar durante o ano ou durante meses, sem olhar para aquilo, ou pior, achando que aquilo é normal. A normalização que a gente vai colocando para as coisas. Aquele Fabi. negócio assim, eu sou bagunceiro mesmo. Então não tem mais jeito. Eu funciono só no caos. Geralmente... Eu me encontro na minha bagunça. Não mexe na minha bagunça, que daí eu não sei onde estão as minhas coisas. Não é assim? Perfeito. Isso são desculpas que a gente arranja, Bia? São desculpas, Fabi. São desculpas, porque na realidade ter uma mesa organizada, ela nos auxilia muito, principalmente nesse tempo que eu falei que a gente perde para achar as coisas, né? Para encontrar as coisas. Você otimiza o tempo quando você tá tudo organizado, é verdade. Exatamente. Então eu organizo o que é de urgência, o que pode esperar um pouquinho. Eu sempre digo para as clientes da Soma, eu sempre falo, olha, coloque post-its na parede, na frente do seu computador para as coisas mais importantes e depois vai tirando. O que você já fez. Porque senão você vai acumular o negócio. Daqui a pouco não tem mais tela, o computador é só post-it. Exatamente, exato. Então, num ambiente de trabalho, com pequenos detalhes, a gente já consegue uma organização, Fabi. A gaveta arrumada, por exemplo, as plantas. Gente, planta é um filtro natural do ar. Então, colocar uma planta na mesa de trabalho também já traz uma vivacidade para aquele ambiente. Manter a mesa limpa e, como eu disse, organizada, não só gavetas, mas que seu olhar possa encontrar tudo aquilo que você precisa na hora certa, sem precisar ir onde eu coloquei. Né? Então, isso do ponto de vista psíquico e emocional nos auxilia muito a manter o equilíbrio, Fabi. Eu preciso mandar um beijo especial e você vai querer mandar um beijo para essa pessoa também que está aqui com a gente, Graziela Félix, minha companheira de jornada, jornalista, assessora de imprensa, fundadora da Dínamos Comunicação, junto com meu grande amigo João Paulo Bachega. Um beijo, Gra. Ela escreveu assim, maravilhosas. E você também é uma maravilhosa. Gratidão pelo carinho, né, por estar aqui junto com a gente. E sucesso sempre. A Gra é uma querida. Gra, um beijo. Aliás, foi uma das grandes incentivadoras para eu divulgar a medicina do ambiente, foi a Gra e o João, assim, que eu tenho um amor profundo pelos dois. E é isso, Fabi, quando a gente vai organizando a nossa vida, vai sobrando tempo. O tempo passa a não ser tão urgente. A gente consegue ter convivência com o filho, com o marido, enfim. E parece que não fica tão pesado, não é? Não Porque fica. no ambiente... Presta atenção, eu não tô falando pra você ser a louca da limpeza, a louca da organização, não é isso. Um dia ou outro vai sair alguma coisa fora do contexto, mas aí você tem tempo, não deixar prolongar isso. Já coloca no lugar de novo. Porque quando você vive num ambiente mais organizado, parece que você se sente mais organizada também. É reflexo. Né? Mas sem dúvida, a casa é o reflexo do morador e o morador é reflexo da casa. Existe um equilíbrio. Então, se eu estou nesse equilíbrio com a minha casa, eu tenho que olhar, e minha casa é uma zona, eu tenho que olhar qual que está sendo o meu equilíbrio aí. Ô, Bia, tem como a gente falar de exemplos de como o morador pode influenciar a casa? Tem acumuladores, não é? Aqueles que convivem com muitas brigas, aquele que convive com sujeira. Explica pra gente direito. Eu acho que esses 3 pontos são cruciais, né? Acho que todo mundo vai se identificar. Sem dúvida, Fabi. Inclusive na escolha da casa.
Quando a gente aluga um imóvel, geralmente a gente vai entrar nesse imóvel e se desenvolvermos uma certa sensibilidade, a casa fala com a gente. Então a gente consegue inclusive observar se nesse imóvel, dependendo do que você sente ali e da sua vibração, se teve muita briga nesse imóvel. Como eu disse, as paredes são porosas da casa e é possível sim a gente ficar num ambiente onde a gente inclusive começa a desenvolver brigas, né? Começa a ter brigas com as pessoas que estão ao nosso redor. E daí você não sabe nem onde começou, né? Você se pega brigando e fala, mas peraí, por que começou isso? Já nem lembro o motivo. O Ernest Hartmann, como eu disse no início, que ele era um médico alemão lá do século passado, ele percebeu que indo na casa dos pacientes deles, ele notava que tinham energias ali. Então, a cama muitas vezes estava num lugar errado e isso desenvolvia nas pessoas algum tumor, algum câncer, ou as pessoas não dormiam bem naquele ambiente. Daí a insônia, a gente já sabe que é um efeito cascata no nosso organismo. Quem não dorme bem geralmente é uma pessoa estressada ou depressiva. Vai causando problemas de saúde. Mas voltando, quando a gente nota que a nossa casa está em desarmonia, a gente percebe inclusive se o nosso móvel está no lugar errado. Por exemplo, a gente não consegue ficar muito tempo sentado numa cadeira, Fabi. Eu já apliquei a medicina do ambiente em algumas casas aqui em Limeira e é impressionante que geralmente quando uma energia passava por ali, a pessoa dizia, Bia, ninguém senta nessa cadeira. É uma mesa de jantar, mas se a pessoa pode, ela foge dessa cadeira. Ela pula o lugar. Ela pula o lugar. E ela me contou que geralmente quem sentava ali, além da pessoa ficar irrequieta, geralmente ela ficava mais ansiosa e com isso muitas vezes acaba tendo discussões também. É tão sutil, Fabi. Então, exatamente. É muito sensível isso, né? É muito sensível, é muito. Então, o observar, né, as pessoas no ambiente, eu tenho o hábito de dizer o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente não sabe se é o imóvel que adoece a pessoa ou é a pessoa que adoece o imóvel. Então, os acumuladores, por exemplo, a gente sabe que tem questões emocionais, psíquicas envolvidas, né, considerado doença, inclusive, e elas vão para o imóvel e acumulam esse imóvel. E por mais que a gente tire todo aquele lixo, aquele acúmulo depois, ainda a gente tem que fazer uma limpeza nas paredes desse imóvel, inclusive até tirando reboco por vezes, para poder limpar toda aquela memória que fica, Fabi. Ou seja, é uma reforma mesmo que precisa ser feita nesse imóvel, dependendo do caso do acumulador, né? Isso, dependendo do caso do acumulador, dependendo do tipo de dinâmica que teve naquele imóvel. E como eu disse, às vezes a gente nem sabe que dinâmica teve. Exato. A gente não sabe, mas a gente vai notar no decorrer do tempo. Repara aí, se você mudou há pouco tempo para determinado imóvel e se algo mudou na sua saúde, no seu relacionamento com o outro, é um belo termômetro para a gente tentar identificar. Mas tem solução. Não é que você vai ter que sair do imóvel, tá, minha gente? Porque às vezes, mas eu acabei de mudar, tem 1 ano de contrato. Calma, que a gente vai chegar lá. Bom, as pessoas que convivem com brigas, a briga, ela só é uma vibração muito baixa, né, Bia? A briga, ela, como eu disse, ela vai acumulando, que é tão incrustada a coisa, que ela vai acumulando nas paredes do imóvel, que é impressionante, Fabi, que você entra no ambiente, você não consegue, se você tem uma vibração um pouco mais alta, você não consegue ficar nele, porque realmente é uma vibração baixa, a gente está falando de energia, lembra de ondas, né, como a onda do rádio, e como a gente fala em frequência, alguns têm determinadas frequências. E quando as brigas ocorrem dentro de um lar, como eu disse, elas vão acumulando no ambiente. Não vai, a pessoa vai embora, não é que a casa fica limpa. A gente realmente tem que analisar e tem que fazer uma bela limpeza nesse imóvel, que depois até eu vou falar. Acho que até eu poderia falar agora dos produtos de limpeza. Claro, tá, fique à vontade. Uma das coisas também que causa uma queda na energia na casa é produto de limpeza. Alguns produtos de limpeza, eles são muito tóxicos, né? Então, que produtos que a gente sempre indica
para limpar um imóvel? Água sanitária, que ela é maravilhosa. Adoro, sou fã. Água sanitária, detergente, né, que a gente utiliza, mas neutro. Neutro sempre. Tá? Mas Bia, mas eu uso álcool. Ok, usa álcool, espero que você tenha planta na tua casa, porque algumas plantas sempre ajudam a filtrar o ambiente, o ar daquele ambiente, né? A química que fica no ar, as moléculas que ficam no ar. Porque tem alguns produtos que eles realmente são muito fortes, são tóxicos, e dependendo de como você usa, você sente já até arder o olho, arder para respirar. Então, se você usa esse tipo de produto, tenta migrar, né, Bia? Tenta dar uma modificada, porque faz toda a diferença isso pro ambiente e pra sua saúde, pra saúde das suas plantinhas também, né? E eu vou mais longe, gente. Você vai economizar muito. E como? E outra coisa... É muito interessante você saber o que você pode fazer com a água sanitária, os diferentes usos, as diferentes diluições que você pode fazer com ela, assim como o detergente, que você acaba substituindo vários outros produtos que você achava que eram necessários e na verdade são desnecessários e estão, não é, levando seu dinheiro embora sem motivo, e você vê que você consegue fazer uma limpeza muito mais efetiva, mais prática e com eficiência mesmo assim. Mais econômica. Exato. E daí você fala, mas e cheirinho? O que eu posso usar para fazer cheirinho? Gente, casca de laranja e casca de limão, você ferver e colocar num bowl ou num borrifador e colocar com um pouquinho de álcool de cereais. Ah lá, eu não sou radical, eu uso álcool também. Colocar um pouco de álcool de cereais e sair borrifando na cortina, no sofá, nos ambientes. Que é coisa mais gostosa que um cítrico. Canela, né? Canela fica bom também. Cravo, e você vai utilizando desses mecanismos para deixar a casa cheirosinha. Porque algumas pessoas só compram produto de limpeza por conta do cheirinho. É verdade. Né? E a gente tem coisas naturais e, como eu disse, gente, bem mais baratas para a gente utilizar dentro de casa. Outra questão, a gente falando da limpeza. A sujeira muito tempo acumulada também faz a energia da casa ficar pesada, né? Sem dúvida, Fabi. A energia, ela vai incrustando naquele imóvel, naquele imóvel e naquele móvel, né? Que inclusive a OMS, voltando lá em 1982, falou justamente sobre os ambientes de empresa, e ela estava se referindo à empresa, mas a gente já joga isso para casa também, em que os ambientes não são bem limpos. Isso vai trazendo problemas de saúde, ácaro, né? Problemas de rinite, sinusite, tudo mais as ites da nossa vida, também elas vão acumulando nessa sujeira, né, Fabi? Então, sim, o limpar, por isso que eu falo que uma casa clean, muitas vezes sem tanto acúmulo de bibelô, sem tanto acúmulo de objetos, facilita na limpeza. E eu também tenho sempre o hábito de dizer isso, né? Abre espaço na tua vida. Às vezes a gente olha aquela estante que é de parede a parede e quer enfiar em todas as prateleiras alguma coisa. E quando eu olho, eu falo, gente, mas cadê um espacinho vazio ali naquela estante? É verdade, é verdade. Não, eu tô rindo porque é a maneira é o observar, é o treino do olhar. O seu treino de olhar é diferente do meu treino de olhar. Do treino de olhar de quem tá acompanhando a gente. Então, você fala, cadê o espacinho? E tem gente que quer preencher todo o espaço, senão não vai ficar satisfeito. E do ponto de vista emocional, que preenchimento é esse? Que eu quero ver, que eu quero tanto ter ali na minha frente. Essa necessidade. Essa necessidade de estar preenchida o tempo todo, né? A gente pode preencher a nós mesmos com outras coisas. Então, quando eu falo do espaço que a gente pode abrir, inclusive a gente vai falar sobre isso, é no próprio guarda-roupa. Tem gente que não consegue doar. E é um outro exercício, né? Um exercício. Tem gente que não consegue, vamos dizer assim, ou consertar coisas e deixa quebrado, lâmpada queimada, algum objeto quebrado e não manda consertar. Então, tudo aquilo que não serve mais, por que eu não dou? Né? Por que eu me livro daquilo de dentro da minha casa, né? E
do planeta é difícil, mas eu me livro daquilo porque não cabe mais. E outra pessoa com certeza vai fazer bom uso daquilo que não te serve mais. E aquilo que tem que ser descarte já tem que ser destinado ou para o lixo orgânico ou para o lixo reciclável, porque assim você está ajudando também, não é, a fazer esse ciclo que tem que virar, não é verdade, Bia? Sem dúvida, Fabi. Ninguém joga fora nada, né? Porque é o nosso planeta. Então, quando eu falo, eu joguei fora. Não, você só colocou para fora da tua casa. Colocou para fora da tua casa, exato. Ótima colocação, né? Exato. Então, a Fabi falou super bem da gente reciclar, da gente levar num ambiente adequado para poder fazer o descarte. Mas o mais importante é o abrir esse espaço. E nada melhor do que o final do ano, Fabi. Essa energia de renovação que a gente espera 2024, a gente espera algo que aconteça de bom, com certeza, na nossa vida. Só que para isso a gente abre pequenas frestas para que isso entre. Comece pelo seu guarda-roupa. Comece pela sua estante. Aquilo que, eu ponho lá porque eu ganhei, mas eu não gostei, mas está lá porque a pessoa, né, vai me visitar e vai ver que não está lá. Gente, não gostou, dá para outra pessoa, abre o espaço, né? Então, terapeuticamente, a Fabi falou muito bem isso daí. A gente tem um olhar treinado para ver realmente quais... A pessoa tem medo de magoar a outra, exato, muitas vezes, e não tem nada a ver. A outra pessoa vai entender. Olha, isso não faz parte mais daqui, não cabe nessa minha decoração, não cabe no meu ambiente, então eu dou, né, para quem vai gostar, para quem precisa. Eu acho que esse é um caminho não só genuíno, de uma pessoa altruísta, mas também de você se posicionar na vida. Isso mostra muitas vezes que a gente não se posiciona, que é mais agradar ao outro do que a nós, né? Então eu sou obrigada a olhar para um objeto que eu não gosto para agradar ao outro. Não, eu agradeço imensamente porque a pessoa pensou em mim, mas não cabe na minha casa. Agora, cabe um parênteses. Atenção, quando você vai escolher o presente de alguém, a gente está chegando nessa época de presentear alguém, a pessoa não é obrigada a gostar do presente. Porque às vezes você foi lá, achou lindo esse copo, os detalhes são maravilhosos, pensou na pessoa, vou presentear essa pessoa. Mas às vezes não é isso que a pessoa gosta. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque você fez o exercício de parar o seu tempo, de pensar na pessoa, de querer agradar a pessoa de alguma forma. O presente é isso. A partir dali, se ela vai usar, se ela gostou, se ela não gostou, já é com ela. Eu acho que é esse exercício que a gente precisa ter, porque no final do ano eu já vi muita gente se magoando, se chateando. Ai, não usou, não gostou do que eu dei. Não é por aí que a gente precisa ver. A pessoa precisa estar grata porque ela recebeu, porque a outra pessoa teve a intenção, parou um tempo, foi lá, comprou, pesquisou, olhou. E se a pessoa não gostou, aí é com ela. Se ela quiser trocar, você já fala. Eu já falo, olha, não gostou, quer trocar? É assim, assim, assim. Pronto, porque eu prefiro 1000 vezes que ela vá lá, troque por uma coisa que ela vai usar, porque a intenção é você presentear. Agora, se ela vai gostar ou não, é outra história. Eu tô errada, Bia? Essa é a generosidade. Não é? Esse é o caminho da generosidade. Aceitar o outro como ele é, com o que ele gosta, com os gostos dele. E não eu impingir ao outro, obrigar o outro a gostar daquilo que eu dei. E é até legal que você me trouxe agora... Uma das ferramentas que a gente utiliza na medicina do ambiente é a iconografia. O que é isso? São imagens. Às vezes no ambiente, nós entramos numa casa e a gente olha os quadros. Eu entrei aqui no estúdio, por exemplo, e vi essas fotos lindas colocadas aqui da cidade de Limeira Antiga. Suponho, né? E por vezes a gente entra numa casa onde a pessoa tem às vezes ela nem teve a intenção, mas aquela imagem passa pra gente, daquele quadro, passa uma mensagem. Eu lembro até hoje uma moça que queria a todo custo ter um namorado. Queria e não entendia por que os namoros dela só duravam 1 mês, 15 dias, enfim. E ela queria entender. Quando foi feita a medicina do ambiente no quarto dela, Fabi, a primeira coisa que a gente se deparou foi com um quadro, um salto alto vermelho,
pisando sobre um homem. Era um quadro até bonito, estilizado, de um artista, enfim. Mas que mensagem que aquele quadro passa para quem está ali, primeiramente para ela, né? Porque isso está passando uma mensagem. Que tipo de homem que eu quero do meu lado? Percebe? Então, repara na sua casa. Quais são os quadros que você tem? Às vezes, uma vez eu me deparei na casa de uma cliente com um quadro, eu não vou lembrar a banda de heavy metal que era. Mas eu lembro que o marido dessa cliente tinha um quadro lindo de um pôster de uma banda de heavy metal. Se eu não me engano, era uma caveira que estava num cemitério. E assim, era a capa do CD, não lembro a banda. Que é muito comum e usual no heavy metal. E aí eu olhei para aquela sala, olhei para a cliente, falei, quem que fica nessa sala? Ela falou, pois é, só meu marido. Eu falei, eu entendo por quê. Eu falei, eu entendo, porque quem que vai conviver aqui? Ela não conseguia assistir televisão com o marido. O filho não brincava ali. Ele não conseguia, o filho não ficava o tempo todo ali. Naquele ambiente. Então, repara na tua casa as imagens que tem nos quadros ou nos objetos, estatuetas, enfim, que isso também passa uma mensagem inconsciente. São simbologismos, né? Isso. Simbologia, né? Que fala, né? Simbolismos. São símbolos. Exato, são símbolos para o nosso inconsciente. E acredita em mim, 99% das nossas escolhas não são conscientes. Uhum. Tá? Então, isso já é um belo termômetro também para a gente ver o que tem em casa. Bia, a Júlia Helena está perguntando aqui pelo Facebook, tirando o psiquismo e os pensamentos, existe algo material que auxilia a limpeza, a limpar o ambiente? Por exemplo, água com sal, é aquilo que a gente estava falando, né? Tomar cuidado com os produtos químicos mesmo, né? Produtos químicos, depois no finalzinho do programa eu vou ensinar a fazer esses sais aqui, vou ensinar meia boca, eu vou falar quais são os ingredientes, depois eu passo a medida corretamente, que eu tô sem minha colinha aqui, tá? Mas eu vou passar e aí vão postar para vocês essa receitinha dos sais. Então, dentro do ambiente doméstico é importante a gente não se contaminar na medida do possível com produtos químicos. E esses sais que foram desenvolvidos, por exemplo, você pode utilizar dentro de armário embutido, você pode utilizar nos cantinhos da parede, que é outra coisa que eu vou pegar no pé. Tem gente que foge. Teia de aranha. Rodapé. As pessoas esquecem que isso faz parte da casa. Então, pelo menos uma vez por ano, faça uma limpeza, pega uma ponta de rodo, sei lá, e passa nos cantinhos da casa para poder limpar esses cantinhos que também acumulam memória. Aspirador ajuda bastante. Muito. Vai lá no cantinho, tá tudo certo, tá? Bia, como é que a medicina do ambiente pode realmente nos ajudar a ter esse reequilíbrio? Tá. Então, a gente está falando disso o tempo todo. Então, quando eu tenho uma casa organizada, isso já vai ajudar eu ter o meu cotidiano organizado. Então, como eu disse, coisas quebradas no ambiente, lâmpadas queimadas, tudo isso irá auxiliar no nosso equilíbrio. Então, o horário... vazamento, né? Às vezes tem vazamento e você não identificou onde está o vazamento. Fica de olho, porque tem isso também, né? Às vezes é interno, né, o negócio. Que bom que você me lembrou. Pinturas na casa, vazamentos. Então, tudo isso são sinais que a casa está passando para você. Então, observa se na sua casa tem mofo. Você precisa corrigir esse mofo o mais rápido possível. Como a Fabi falou, vazamentos. Também a gente utiliza na medicina do ambiente a famosa frase, né? A casa chora. Então, a casa está chorando, vamos olhar para esse vazamento. Pintura descascando. Gente, a pintura descascando, ela está demonstrando para a gente que precisa ter um cuidado naquele ambiente. Então, vamos olhar para esses pequenos detalhes. Lâmpada queimada, vazamento, sujeira, gavetas desorganizadas, objetos quebrados. Tudo isso passa um termômetro que a medicina do ambiente nos auxilia. E olha, você próprio pode fazer isso na sua casa, né, Fabi? E tem uma lista aqui que a Bia me passou e nós vamos item por item, não é? De dicas para quem está acompanhando o nosso podcast.
de melhor, não é? Para você já começar a fazer por você mesmo. Não precisa de ninguém. É você com a sua casa. Primeira dica: doação do que não se usa mais. Nunca doou? Vai ter que mexer na ferida. Vai ter que mexer nas memórias. A gente vai ter que começar a mexer em alguns São lugares. desconfortos, né? Causa desconforto, muitas vezes. E a gente está vivendo numa época, Fabi, que as pessoas estão fugindo do desconforto, que são necessários. Às vezes, algumas coisas que acontecem na nossa vida, vamos tentar olhar por um outro ângulo. Tá? Uma demissão, um término de relacionamento, ou mesmo a doação daquilo que você não usa mais, mas não gostaria de doar. Então, quando a gente começa a olhar por um outro ângulo, a gente vê que isso são curas também. Vamos observar isso. E são aprendizados. Aprendizados. E mais do que qualquer coisa, gente, por mais que tenha sido dolorido, agradeça. Então, tirando, por exemplo, a doação de roupas, né? Tirando o objeto do armário, agradeça o tempo que ficou com você e que agora ele vai servir para outra pessoa, né? Então, cada vez que a gente vai abrindo espaço, algo novo entra. Essa é a lei da física, gente. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se eu quero que coisas novas entrem, tem que ter um espacinho aí no teu armário. E mais do que isso, às vezes esse espaço, gente, foca na Bia. Às vezes esse espaço precisa ficar aberto. Você não precisa colocar muita coisa no teu armário. Para que 5 calças da mesma cor? E tem gente se identificando já, né? Ovo meu! Então, é isso. Vamos começar a pensar no planeta também, no consumo consciente, né? Estava em promoção. Ok, lindeza. Mas você precisava realmente? Pois é. Qual era a necessidade, né? Exato. Presenteie, então, as pessoas. Compre coisas boas, né? Em vez de comprar falsificado, que também é uma energia, que eu nunca falei sobre isso, Fabi, mas a energia do falsificado também é uma energia que nos afeta, e a medicina do ambiente fala disso. Então, vamos pensar do ponto de vista do merecimento. Eu mereço isso falsificado? Eu mereço? Porque se eu não tenho condições de ter o original, espera um pouco. Já pensou que gostoso você ir guardando aos pouquinhos e daí você consegue comprar um original? Eu acho que isso faz tão parte da nossa autoestima, inclusive, que vai ressignificando muitas coisas no nosso armário, na nossa vida, porque eu vou estar vestindo, por exemplo, algo fake ou verdadeiro. O que você merece? Olha aí, é para se pensar realmente, tá? Além disso, abrir espaço e não entulhar. Vamos começar com as gavetinhas? Eu sei que você não gosta, mas a gente vai abrir essas gavetinhas e vamos separar maquiagem vencida, medicamento vencido também. Medicamento vencido tem descarte, tá? Certo, não vai jogar no lixo comum, não é reciclável. Tem várias farmácias que tem o descarte correto, você vai lá. Não é? Aliás, se não tem ali na sua frente, você entrega para o farmacêutico, porque eles têm um sistema de descarte já para o lixo hospitalar. Aí já vai para o descarte correto, que medicamento ele contamina o solo, tá, gente? Isso. Então vale a pena a gente falar sobre isso. E a gente está falando de medicina do ambiente, estamos falando de solo, um solo contaminado, quanto isso reverbera na casa, o quanto isso sobe. Volta pra gente, vai voltar. Pra casa. E pilha é a mesma coisa, tá? Pilha também. Pilha também tem supermercados, tem locais que já tem um lixo específico para você fazer o descarte de pilhas, tá, gente? Porque também contamina o solo. Essa questão de não entulhar, quando você fala de abrir espaço e não entulhar, segue mais ou menos a mesma regra da roupa, né? Não precisa ter 500 tupperwares. Atenção, acumuladoras de potinhos de plantão, né? Aí você abre, os potinhos caem dos armários, assim, porque tá tudo assim, um em cima do outro. Tem gente se identificando que eu sei, tô de olho. Então, quer dizer, tenha o suficiente. Né? Eu confesso que às vezes eu sofro com isso, tá? Eu também. Terapeuta aqui. Quando a
a gente fala, a gente faz a meia-culpa também, sabe? Mas assim, então tem um monte de potinho, coleciona, gosta, mas deixa tudo organizado, pelo menos, pra na hora que você abrir o armário não cair em cima de você. Tudo organizado, né? E vamos falar um pouquinho de saúde. Se você pegou um pote plástico em que você passou a faca, e meu marido é campeão de fazer isso, então ele vai cortar Me fala qual marido não é campeão de fazer isso. Meu Deus, ele vai cortar o alface que tá no Tupperware, ele corta dentro do Tupperware, ou queijo, e assim, enfim... Não pode, né, gente? Que vai acumulando ali também bactérias. Isso. Eu não sou a louca das bactérias, mas isso faz parte realmente da medicina do ambiente, porque você vai deteriorando esses potes plásticos. E mais do que isso, também não usar esses potes no micro-ondas, se eles também não são específicos, né, para receber o calor da radiação de um micro-ondas. Tem que ser BPA free. Tá escrito. Isso. Livre, né? E tem uns que já tá escrito. Esse pode ir ao micro-ondas. Então, esses podem, tá? Mas tem alguns que não são. Ou então você troca por recipiente de vidro que é mais certo, né? Sabe aquele liquidificador que parou de funcionar há 1 ano e você ainda não levou para consertar? É a chance, tá? Separar todos aqueles equipamentos que pararam de funcionar, como ventilador, enfim. Gente, simples, levar para consertar. Não ter conserto, descarte no local adequado. Isso é importante, porque a fiação eles vão... Enfim, né? Tem um local adequado para a gente descartar e a sua casa, como eu disse, vai desentulhando. Para quem não sabe, Limeira tem esse projeto, eu acho fantástico. Em vários bairros tem os ecopontos. Então, se você tem essas coisas entulhadas e não são, não é, destino para o lixo, para os coletores, não é, normais do dia a dia, e você não sabe onde descartar, procure o ecoponto mais próximo de você. Vai lá no Google, digita ecoponto e o bairro. Vai mostrar para você onde fica. E você leva até esse ecoponto. Eles ficam abertos no horário comercial. Você leva até lá e eles são os locais destinados para receber esse tipo de objeto. Pronto, você já está dando o destino certo. E não é só isso, né, Fabi? É um senso de comunidade que a gente desenvolve, né? Porque tem as pessoas que são empregadas, que trabalham ali, que dependem disso. É aquele ciclo, né? É o ciclo que eu acho que cada vez mais de cooperativismo, inclusive, de cooperar mesmo com o vizinho, com o próximo, o quanto isso também faz parte da medicina do ambiente, o quanto isso faz bem para o nosso coração. Então, a nossa parte emocional está intimamente ligada com cada atitude que a gente tem no cotidiano. A próxima, a Bia já falou, arrumar a gaveta. Arrumar a gaveta. Arrumar a gaveta. Pronto, vai ter que arrumar. Nem que seja uma vez por ano, gente. Não tem problema, porque eu também bagunço gaveta. Isso vale para a tua bolsa. Porque também tem bolsas que você coloca tantas notinhas fiscais perdidas ali e tantos boletos já pagos que estão na sua bolsa e você não tira. Então a bolsa também, o que eu quero carregar na minha bolsa? Isso é tão bonito, isso é tão simbólico, gente. A bolsa que você carrega, o que você tem nela? É o essencial para você seguir uma maquiagem, uma carteira, enfim. Mas tem coisas que não são essenciais, tira dali e arquiva e guarda numa gaveta arrumada. Organizar as coisas em seu devido lugar. Cada coisa tem que ter a sua casinha. Que ela sai, daí ela tem para onde voltar. Aí a bagunça, ela pode diminuir aí o tamanho, é isso? E você falou algo tão, tão importante, porque tem vezes que a gente guarda aonde medicamento? No banheiro? Jamais! A gente guarda na cozinha, né? Porque aí eu enxergo ele e eu tomo. Então, eu sempre brinco, né, com essa coisa de guardar medicamento em cozinha. Gente, vamos treinar a memória? Medicamento, ele tem um local adequado para a gente guardar. Vou pedir para você pensar sobre. A cozinha é para quê? Cozinhar, para a gente trazer saúde, né, para o nosso organismo. Então, quando a gente pensa na cozinha como um local onde eu me alimento de saúde, como que eu vou enfiar um medicamento ali, né, que tá curando uma doença ou que é um medicamento de uso contínuo? Então, meu convite é que você guarde esse medicamento no local adequado. E qual seria o local adequado? Eu, por exemplo, eu considero o banheiro o local adequado.
Ah, Bia, mas está muito longe. Pode ser uma copa, no lugar guardadinho, embaixo, né, do armário. O importante é você não ficar olhando para aquele medicamento o tempo todo na cozinha. Gente, lembra que eu disse do nosso inconsciente? Então, o nosso inconsciente, toda vez que ele vê uma imagem, ele guarda aquilo como uma informação. Que informação que eu estou levando para mim mesma em relação àquele medicamento na cozinha? A próxima eu já faço há muito tempo. Tem gente que me chama de louca, vai ter gente que vai te chamar também. Mas não liga não, que faz parte do processo. E você, depois de começar a fazer, vira um hábito. E você sente a casa respondendo para você. Eu não tô louca. Façam e depois vocês me falem, tá? Conversar com a casa e fazer preces no ambiente ou emanar pensamentos positivos pelo imóvel. Eu falo bom dia pra minha casa, eu falo que eu vou sair, eu falo o dia que eu vou chegar mais tarde, a hora que eu tô saindo. E toda vez que eu faço isso, eu lembro dela. Porque eu aprendi com a Bia em outras, não é, entrevistas que já tive o prazer de fazer com ela. E é muito engraçado, você sente a casa te respondendo. Você sente a casa te respondendo, você sente o seu dia te respondendo. Quando a gente levanta, isso foi tão lindo que você falou, né? Do levantar e já agradecer. Também a ONU, ela tem uma cartilha que ela fala, olha que lindo isso, né? Não sei se vocês sabiam, mas a ONU, ela tem uma cartilha que ela fala do poder da gratidão. Então, quando eu sou grata pela casa que eu tenho, pelo meu dia, gente, a nossa vibração já muda. Imagine a da tua casa. Então, quando eu acordo e já converso com as paredes, passo a mão nas paredes, falo que eu estou indo trabalhar e já volto. Gente, a casa, ela vai guardando essa memória e é como se houvesse um acolhimento quando a gente retorna para casa. E isso, como eu disse, vai reverberando nos pets. Se você tem pets, isso vai reverberando na planta. Conversa com a sua planta também. Parece loucura, mas lembra que eu disse que tudo é energia? E tudo é vibração. Então é como se fôssemos um grande coração pulsando. A sua casa pulsa com você. Se você só pulsa reclamação, fofoca, tristeza, e a gente tem momentos de tristeza, tá ok, tá? Mas se a gente só vibra isso, a nossa casa também vai vibrar isso. E o último, e não menos importante, o momento que vocês estavam aguardando, como limpar a sua casa com os sais. E a Bia vai ensinar pra gente o segredo desses sais. Fale, Bia. Gente, esses sais aqui eu desenvolvi há alguns anos e juro, ele é um sucesso mesmo. E eu não escondo a receita dele mesmo, porque eu acho que vocês têm que fazer isso na casa de vocês. Eu tenho lá na Soma e sempre eu preparo ano a ano uma quantidade grande, seja para vender ou seja para dar para as minhas clientes contínuas, e eu vou passar para vocês a receita deles. Como eu disse, eu não tenho a medida exata aqui, mas eu vou pedir para a Fabi depois postar para vocês. Aqui a gente usa bicarbonato, isso, aqui, olha bonitinho, lá. Ó. Então eu vou colocar aqui para você ver, ele é azulzinho. Tá combinando com o nosso fundo, inclusive. Ai, gente, tá lindo isso aqui. Acho que é por isso que eu gostei tanto. Aqui, gente, tem bicarbonato de sódio, tá? Tem anil, só que o anil que eu uso não é um anil químico, tá? Ele é um anil natural mesmo, que eu consegui ele e eu utilizo porque eu trabalho em grandes quantidades, então eu consegui comprar importado em grandes quantidades. Esse anil natural, ele tem uma vibração, esqueci de falar sobre isso, Fabi, as cores têm vibração. Então por isso que o ambiente aqui ficou delicioso, porque a cor azul, ela traz a sensação de frescor e de calma. Em excesso, obviamente, isso pode levar até um estado depressivo, que não é o caso, obviamente, mas adequadamente a cor azul ela auxilia nesse equilíbrio até da nossa pressão arterial, tá bom? Então, aqui nós temos, como eu disse, bicarbonato, anil, sal marinho grosso, que daí eu pulsei, triturei, e você bate tudo.
Por último, eu coloquei alguns óleos essenciais que você vai encontrar em várias farmácias de manipulação, em vários locais, que é o óleo de copaíba. E esse ano eu utilizei o óleo de alecrim também, porque o alecrim ele é muito potente. Tá? E obviamente, como eu também trabalho com terapia floral, eu coloquei óleos florais, de São Miguel, de São Miguel Arcanjo, que também é um óleo muito potente. E aí a gente faz esse blend e passa na casa. Dilui na água. Você dilui em uma colherzinha de chá, você dilui em 1 litro de água e você pode passar na parede, você pode passar nos móveis, obviamente torce bem o pano, um pano muito limpo. Na hora que você for usar de novo para passar em outro ambiente, tenha um outro balde com 1 litro de água limpa para você lavar esse pano, porque senão você vai gastar esses sais aqui muito rápido, vai ficar sujando a água dos sais, né? Então tenha 2 baldes, um de 1 litro de água onde você dilui 1 colher de chá e o outro com água limpa. E aí você vai lavando o pano no outro balde e utiliza esse na casa inteira. E mais importante, faça suas preces, as suas. Não é ninguém que vai te ensinar. Faça as suas preces no seu imóvel com as suas crenças, pedindo obviamente saúde, pedindo que a sua casa receba todas as bênçãos, que eu acho que esse é o caminho, né? Esse caminho da gratidão, esse caminho de você realmente se alimentar com coisas boas num mundo onde tem muita informação que nos intoxica. Bia, a Jéssica Spadoni escreveu aqui: Bia, maravilhosa, concordo, Jéssica, ela é maravilhosa. E ela perguntou o seguinte: é verdade que precisa movimentar as coisas da casa a cada 3 meses? Jéssica, essa eu não conhecia, meu anjo. Não conhecia mesmo essa movimentação. Depois eu vou pensar sobre, mas eu até onde sei... Precisa só ver a energia, que você falou daqui pra gente, da energia dos móveis, pois né? Onde os móveis estão. Eu acabei não mostrando, se o nosso chefe aqui puder mostrar. Esse, por exemplo, é um equipamentozinho. Deixa eu até achar aqui, ó. Esse é um equipamento que a gente chama de Dual Road, tá? Esse Dual Road, ele nos auxilia muito a identificar energias nos locais onde passamos a maior parte do tempo, Jéssica. Então, por exemplo, na cama, que eu preciso de 8 horas, 6 horas, 7 horas de descanso. Sono, como que tá ali a energia? A varetinha cruza, então tem alguma energia cruzando ali que muitas vezes pode atrapalhar o seu sono. E eu tive um caso muito lindo, Fabi, de uma mãe que foi à distância, inclusive. É uma cliente minha da Austrália. E eu lembro que ela comentou comigo que o bebê dela não parava de chorar. Não parava de chorar. E como eu estava distante, eu não podia utilizar em loco. Adoraria, mas eu não podia utilizar em loco o Dual Road. Eu pedi para ela mudar o berço de lugar, porque sempre à noite o bebezinho dela ficava amassado no berço, como se estivesse fugindo de alguma energia, sabe? Não deu outra, a gente afastou o berço. Gente, foi incrível a solução que foi dada, a criança passou a dormir melhor. E é uma coisa que parece tão boba, tão simples, e que é aquela sintonia fina, né? E não gasta muito dinheiro. Exato. E nada, muitas vezes, entendeu, gente? Então, quando a gente começa a prestar atenção, é o estado de presença, Fabi. Esse estado de presença nos ajuda muito a identificar o que não está legal, né, nessa casa. Eu acho que esse é o caminho, o estado de presença e se perceber se está dormindo bem. Como na própria medicina a gente observa isso, a gente tem que tentar. Às vezes o médico tenta o medicamento, não faz efeito. Na medicina do ambiente a gente tenta também. Observa se a cama não está no lugar equivocado. A Jéssica agradecendo você, não é? E eu tô rindo muito com a Júlia aqui no Facebook. Que ela escreveu assim: vou dar uma geral na casa agora. Potinhos, kkkk, bolsa, colocou uma carinha escondendo assim. Lindo isso, eu também concordo. Eu acho que assim, a vinda da Bia aqui no
podcast, para mim é um presente. Eu acho que foi um presente para vocês que estão acompanhando. Para quem não pôde acompanhar, não é? E vocês estão ao vivo aqui com a gente, eu vou pedir, vocês são, não é? Pessoas que podem compartilhar para reverberar, para mais pessoas poderem ter acesso a essas informações. Eu acho que assim, a gente pode não ser expert em tudo, se aprofundar em tudo, mas todo esse conhecimento que a gente traz aqui, a gente pode sim colocar em andamento na nossa vida e depende só da gente. Por isso que eu sempre falo que essa questão da sabedoria, do conhecimento é a nossa maior riqueza, porque ninguém tira isso da gente. Então leve isso com você, mas compartilhe. Faça como a Bia. Ela desenvolveu a receita dos sais, ela tem para vender se você quiser. Entre em contato lá no @soma_corpo e mente harmonia. Manda as mensagens para ela, ela vai te responder. Mas se você quiser fazer o seu, ela também dá a receita de presente para você. Então, porque cada um vai escolher o que é mais fácil. Eu vou atrás dos ingredientes e eu vou fazer, ou não, eu já tenho pronto, eu já quero pronto. Não é verdade? Exato. E, gente, a generosidade é isso, né? Eu acho que o nosso caminho é esse, é o compartilhar conhecimento o tempo todo. E o conhecimento, ele é tão bonito porque nunca cessa. Não. Eu mesmo estou em processo sempre de aprendizagem, Exato. sabe? Então, Exato. O tempo todo, passa esse conhecimento para frente. E eu acho que esse é o caminho. Quantas vezes, né, uma receita de bolo, alguma coisa, não, eu não vou passar que é de família. Passa, gente. Eu acho que isso traz um revigoramento, vamos dizer assim, para nós, essa generosidade. O mundo está precisando de generosidade. E mesmo porque a mesma receita feita por pessoas diferentes, o sabor vai ser diferente. Vale aí a receita do pão francês, do arroz, do feijão. Eu vou fazer, vai ficar de um sabor, a Bia vai fazer, vai ficar de outro. A mesma receita com as mesmas quantidades. Então, a individualidade, o milagre, o segredo tá aí. Naquilo que você deposita além dos ingredientes básicos, não é? Isso. É isso, tá? A gente fica muito feliz de ter você. Tô muito feliz de ter você aqui junto com a gente. Espero que você volte mais vezes. É um prazer enorme poder conversar, poder aprender e poder delegar isso também, não é? Compartilhar isso com você que está nos acompanhando. Gratidão pelo carinho. E um final de ano abençoado, com muita saúde, com muita prosperidade. E espero te reencontrar em 2024. Fabi, muito obrigada pelo convite, que você continue espalhando luz, conhecimento, ética, que é assim isso seja. Que o mundo está precisando. E a sua luz, como eu disse, Limeira tá pequeno para ela, né? A gente tinha que ir para a internet mesmo. Que delícia, gratidão. Obrigada, minha linda. Beijo obrigada. no seu coração. E você continue com a programação aqui da Rádio Podcast. Mais um programa, mais um episódio número 28. Encerramos aqui. E eu quero te desejar um Natal abençoado, não é? Com muita saúde, com muita confraternização. Um beijo especial no coração de todos. Nas próximas segundas teremos podcast Além da Saúde, com momentos especiais para vocês acompanharem. Então, na segunda, dia 25, às 14h, e na segunda, dia 1º de janeiro, às 14h, teremos edições especiais para vocês acompanharem com a gente. Mas eu já quero antecipar e te desejar esse Feliz Natal e um 2024 muito próspero, com muita saúde e muitas bênçãos na vida de vocês e nos familiares também, tá bom? Um juízo, mas não muito. Fiquem com Deus. Excelente semana. Tchau, gente. Beijo no coração. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e Podcast.